Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Tudo começa com Elisha, um cara cansado da vida. Sabe quando você passa tanto tempo tentando achar propósito, significado, mas parece que nada faz sentido? É assim que ele se sente. Ele já tentou de tudo, mas ainda carrega um vazio enorme dentro de si. A cada dia que passa, parece que a esperança está se apagando e o cansaço toma conta. Ele não é um cara mau, só está perdido, sem direção. Mas como Deus sempre tem um jeito surpreendente de entrar na vida da gente, tudo muda quando Elisha embarca numa viagem não planejada. Imagina só, você, sem expectativa nenhuma, de repente se vê preso numa estrada ao lado de um estranho meio esquisito, mas cheio de fé. Esse é o ponto de virada. O filme começa a mostrar que, às vezes, Deus usa encontros inesperados para mudar nossa história. A partir desse momento, a gente vê nascer uma dupla improvável. Eles são completamente diferentes. Elisha, cheio de dúvidas e inseguranças, e o estranho, que tem aquela confiança em Deus que parece até exagerada. Claro que essa diferença gera um monte de desventuras engraçadas e desentendimentos hilários. Um fala uma coisa, o outro entende outra. Um quer resolver de um jeito, o outro complica tudo. É aquele tipo de parceria que parece que não vai dar certo, mas que justamente por isso vai funcionando. Só que no meio dessa viagem caótica, aparece outro personagem que deixa a história ainda mais divertida, um xerife sensato. Ele é como se fosse a voz da razão no meio de tanta confusão. O xerife sempre tenta colocar ordem na bagunça, mas acaba se envolvendo nas maluquices dos dois. É aquele tipo de figura que dá equilíbrio, firme, mas engraçado sem querer. E é nesse caminho, cheio de encontros estranhos, problemas inesperados e até perseguições, que a mensagem do filme vai ficando clara. Elisha começa a perceber que não precisa ter todas as respostas. Ele descobre que, quando a gente confia em Deus, Ele mesmo dá a força, a sabedoria e até a coragem que a gente não teria sozinho. É aí que entra o tema central da história. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Elisha, que até então era só um homem comum, cansado e perdido, vai aprendendo passo a passo que a fé pode transformar tudo. Ele entende que crer em Cristo não é apenas sobre religião, mas sobre deixar Deus cuidar das áreas da vida que ele mesmo não consegue resolver. É como se a cada confusão, a cada situação engraçada, a cada conversa com estranho e até cada bronca do xerife, Deus estivesse moldando o coração dele. A vida de Elisha é simples, mas cheia de frustrações. Ele olha para tudo ao seu redor e vê que nada do que construiu realmente o preencheu. As coisas materiais não trouxeram felicidade, as pessoas ao redor não trouxeram as respostas, e dentro dele existe aquele vazio profundo que parece impossível de explicar. Ele já tentou de tudo, filosofias, distrações, até algumas escapadas de humor duvidoso, mas nada funcionou. Chega um ponto em que ele começa a se sentir um espectador da própria vida, como se estivesse assistindo tudo acontecer sem realmente participar. E é justamente quando ele está nessa fase sem cor que o filme dá a primeira virada. Elisha acaba se envolvendo numa situação inesperada que o coloca numa viagem não planejada. Ele não tinha intenção de sair da rotina, mas, como a gente sabe, quando Deus quer mexer na vida de alguém, ele cria caminhos que a gente nem imagina. É aí que entra o estranho. Esse cara aparece de um jeito repentino, quase inconveniente, mas traz uma energia completamente diferente. Onde Elisha enxerga dúvida, o estranho enxerga fé. Onde Elisha vê problema, o estranho vê oportunidade. Eles são como água e óleo, completamente opostos, e logo nos primeiros encontros já surgem desentendimentos engraçados. O estranho fala de fé como se fosse a coisa mais natural do mundo, enquanto Elisha responde com sarcasmo, achando tudo meio exagerado. É aquele tipo de dupla que você olha e pensa, isso não vai dar certo nunca.
Só que é exatamente essa diferença que começa a movimentar a história. Enquanto Elisha se mostra rabugento e descrente, o estranho não desiste de falar de Deus, de esperança e de confiar. É claro que isso gera diálogos divertidos, às vezes tensos, mas sempre cheios de humor. O filme usa essas conversas para mostrar de forma leve que muita gente se identifica com o lado de Elisha: cansaço, dúvida, descrença. E, ao mesmo tempo, lembra que Deus sempre coloca alguém no nosso caminho para nos lembrar que existe mais além do que a gente está vendo. Durante essa viagem improvisada, as coisas não saem nada como planejado. Eles se metem em situações caóticas, desde problemas de estrada até encontros bizarros com pessoas estranhas. E, no meio dessa bagunça, aparece o xerife sensato. Ele entra na história quase como um árbitro, tentando colocar ordem onde parece impossível. Só que, mesmo sendo um homem de lógica e razão, o xerife acaba sendo envolvido pela energia dessa dupla maluca. Ele se torna aquela figura que dá o contraponto, nem tão descrente quanto Elisha, nem tão entusiasmado quanto o estranho, mas alguém que tenta manter os pés no chão. O estranho, sempre cheio de otimismo e frases sobre Deus, tenta convencer Elisha de que nada está acontecendo por acaso. Ele fala de fé como quem fala de respirar, algo natural, simples, vital. Já Elisha, cansado e incrédulo, acha tudo uma grande bobagem. Ele retruca, ironiza e até ri das tentativas do companheiro. Mas é justamente nesse contraste que o filme vai plantando as primeiras sementes de transformação. A cada quilômetro rodado, eles se metem em situações hilárias. Teve uma cena em que eles param num restaurante simples de estrada. O estranho agradece a refeição em voz alta, chamando a atenção de todo mundo, enquanto Elisha fica morrendo de vergonha, escondendo o rosto atrás do cardápio. Depois, quando a comida chega, acontece uma confusão com o pedido errado, e eles acabam rindo juntos, mesmo sem querer. Esses momentos de humor vão mostrando que, por trás das diferenças, existe algo que os aproxima: a necessidade de esperança. Mas nem tudo é riso. No meio da jornada surgem adversidades reais. O carro quebra, o dinheiro acaba e eles precisam improvisar. E é aí que o estranho mostra o poder da fé de uma forma prática. Enquanto Elisha se desespera, o amigo mantém a calma, ora e encontra uma saída improvável. Isso começa a mexer com o coração de Elisha. Ele não admite em voz alta, mas no fundo começa a se perguntar: será que esse cara tá certo? Será que confiar em Deus realmente faz diferença? É nesse ponto que o xerife sensato volta a aparecer. Ele cruza o caminho deles mais de uma vez, sempre no momento em que a confusão está maior. Numa das cenas, ele precisa intervir porque a dupla é acusada de causar um pequeno tumulto numa cidadezinha. O xerife os chama de lado e tenta colocar ordem, mas acaba ouvindo a explicação enrolada e cheia de humor que o estranho dá. Elisha só balança a cabeça, incrédulo. O xerife não entende bem a situação, mas percebe que tem algo maior acontecendo com aqueles dois. E a cada nova confusão, o coração de Elisha está sendo preparado. Ele que no começo só queria terminar a viagem e se livrar daquele estranho inconveniente, agora começa a prestar atenção. Não é que ele já esteja acreditando, mas algo dentro dele está se abrindo. As histórias de fé que o companheiro conta, as pequenas soluções que surgem do nada, a calma em meio ao caos, tudo isso vai plantando dúvidas no coração endurecido de Elisha. Um dos momentos mais marcantes dessa segunda parte acontece quando eles passam a noite ao relento, porque não conseguiram encontrar hospedagem. Elisha está irritado, cansado e faminto, pronto para desistir, mas o estranho começa a falar sobre como na Bíblia os profetas também enfrentavam dificuldades e mesmo assim Deus nunca os abandonava. Ele cita a história de Elias e Eliseu, comparando a jornada deles com o que estão vivendo. Elisha dá risada, diz que não é profeta nem nada disso, mas lá no fundo, aquelas palavras ficam ecoando. O clima de humor continua, porque mesmo nas situações mais tensas, a dupla arruma motivo para brigar ou rir, como quando tentam dividir um cobertor minúsculo e acabam caindo no chão no meio da noite. A cena é engraçada, mas também cheia de simbolismo. Dois homens completamente diferentes, dividindo as mesmas dificuldades e aprendendo juntos. E enquanto tudo isso acontece, a mensagem central do filme vai ficando cada vez mais clara. Elisha começa a perceber que não precisa estar pronto ou ter todas as respostas. Ele começa a entender, mesmo sem admitir, que talvez exista uma força maior guiando aquela viagem. E que por mais perdido que se sinta, não está sozinho.
Depois de tantas trapalhadas, brigas engraçadas e até momentos tensos, a viagem de Elisha começa a chegar num ponto decisivo. Até aqui, ele já tinha visto coisas que mexeram com o coração, já tinha rido de situações que no fundo estavam ensinando lições profundas, e já não conseguia mais negar que algo diferente estava acontecendo. Mas como qualquer pessoa que passa anos tentando viver do seu jeito, ainda restava dentro dele uma resistência. Afinal, acreditar em Cristo não é só aceitar uma ideia, é entregar a vida. E isso não é fácil para ninguém. Tudo começa com Elisha, um cara cansado da vida. Sabe quando você passa tanto tempo tentando achar propósito, significado, mas parece que nada faz sentido? É assim que ele se sente. Ele já tentou de tudo, mas ainda carrega um vazio enorme dentro de si. A cada dia que passa, parece que a esperança está se apagando e o cansaço toma conta. Ele não é um cara mau, só está perdido, sem direção. Mas como Deus sempre tem um jeito surpreendente de entrar na vida da gente, tudo muda quando Elisha embarca numa viagem não planejada. Imagina só, você, sem expectativa nenhuma, de repente se vê preso numa estrada ao lado de um estranho meio esquisito, mas cheio de fé. Esse é o ponto de virada. O filme começa a mostrar que, às vezes, Deus usa encontros inesperados para mudar nossa história. A partir desse momento, a gente vê nascer uma dupla improvável. Eles são completamente diferentes. Elisha, cheio de dúvidas e inseguranças, e o estranho, que tem aquela confiança em Deus que parece até exagerada. Claro que essa diferença gera um monte de desventuras engraçadas e desentendimentos hilários. Um fala uma coisa, o outro entende outra. Um quer resolver de um jeito, o outro complica tudo. É aquele tipo de parceria que parece que não vai dar certo, mas que justamente por isso vai funcionando. Só que no meio dessa viagem caótica, aparece outro personagem que deixa a história ainda mais divertida, um xerife sensato. Ele é como se fosse a voz da razão no meio de tanta confusão. O xerife sempre tenta colocar ordem na bagunça, mas acaba se envolvendo nas maluquices dos dois. É aquele tipo de figura que dá equilíbrio, firme, mas engraçado sem querer. E é nesse caminho, cheio de encontros estranhos, problemas inesperados e até perseguições, que a mensagem do filme vai ficando clara. Elisha começa a perceber que não precisa ter todas as respostas. Ele descobre que, quando a gente confia em Deus, Ele mesmo dá a força, a sabedoria e até a coragem que a gente não teria sozinho. É aí que entra o tema central da história. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Elisha, que até então era só um homem comum, cansado e perdido, vai aprendendo passo a passo que a fé pode transformar tudo. Ele entende que crer em Cristo não é apenas sobre religião, mas sobre deixar Deus cuidar das áreas da vida que ele mesmo não consegue resolver. É como se a cada confusão, a cada situação engraçada, a cada conversa com estranho e até cada bronca do xerife, Deus estivesse moldando o coração dele. A vida de Elisha é simples, mas cheia de frustrações. Ele olha para tudo ao seu redor e vê que nada do que construiu realmente o preencheu. As coisas materiais não trouxeram felicidade, as pessoas ao redor não trouxeram as respostas, e dentro dele existe aquele vazio profundo que parece impossível de explicar. Ele já tentou de tudo, filosofias, distrações, até algumas escapadas de humor duvidoso, mas nada funcionou. Chega um ponto em que ele começa a se sentir um espectador da própria vida, como se estivesse assistindo tudo acontecer sem realmente participar. E é justamente quando ele está nessa fase sem cor que o filme dá a primeira virada. Elisha acaba se envolvendo numa situação inesperada que o coloca numa viagem não planejada. Ele não tinha intenção de sair da rotina, mas, como a gente sabe, quando Deus quer mexer na vida de alguém, ele cria caminhos que a gente nem imagina. É aí que entra o estranho. Esse cara aparece de um jeito repentino, quase inconveniente, mas traz uma energia completamente diferente. Onde Elisha enxerga dúvida, o estranho enxerga fé. Onde Elisha vê problema, o estranho vê oportunidade. Eles são como água e óleo, completamente opostos.
E logo nos primeiros encontros já surgem desentendimentos engraçados. O estranho fala de fé como se fosse a coisa mais natural do mundo, enquanto Elisha responde com sarcasmo, achando tudo meio exagerado. É aquele tipo de dupla que você olha e pensa, isso não vai dar certo nunca. Só que é exatamente essa diferença que começa a movimentar a história. Enquanto Elisha se mostra rabugento e descrente, o estranho não desiste de falar de Deus, de esperança e de confiar. É claro que isso gera diálogos divertidos, às vezes tensos, mas sempre cheios de humor. O filme usa essas conversas para mostrar de forma leve que muita gente se identifica com o lado de Elisha: cansaço, dúvida, descrença. E, ao mesmo tempo, lembra que Deus sempre coloca alguém no nosso caminho para nos lembrar que existe mais além do que a gente está vendo. Durante essa viagem improvisada, as coisas não saem nada como planejado. Eles se metem em situações caóticas, desde problemas de estrada até encontros bizarros com pessoas estranhas. E, no meio dessa bagunça, aparece o xerife sensato. Ele entra na história quase como um árbitro, tentando colocar ordem onde parece impossível. Só que, mesmo sendo um homem de lógica e razão, o xerife acaba sendo envolvido pela energia dessa dupla maluca. Ele se torna aquela figura que dá o contraponto, nem tão descrente quanto Elisha, nem tão entusiasmado quanto o estranho, mas alguém que tenta manter os pés no chão. O estranho, sempre cheio de otimismo e frases sobre Deus, tenta convencer Elisha de que nada está acontecendo por acaso. Ele fala de fé como quem fala de respirar, algo natural, simples, vital. Já Elisha, cansado e incrédulo, acha tudo uma grande bobagem. Ele retruca, ironiza e até ri das tentativas do companheiro. Mas é justamente nesse contraste que o filme vai plantando as primeiras sementes de transformação. A cada quilômetro rodado, eles se metem em situações hilárias. Teve uma cena em que eles param num restaurante simples de estrada. O estranho agradece a refeição em voz alta, chamando a atenção de todo mundo, enquanto Elisha fica morrendo de vergonha, escondendo o rosto atrás do cardápio. Depois, quando a comida chega, acontece uma confusão com o pedido errado, e eles acabam rindo juntos, mesmo sem querer. Esses momentos de humor vão mostrando que, por trás das diferenças, existe algo que os aproxima: a necessidade de esperança. Mas nem tudo é riso. No meio da jornada surgem adversidades reais. O carro quebra, o dinheiro acaba e eles precisam improvisar. E é aí que o estranho mostra o poder da fé de uma forma prática. Enquanto Elisha se desespera, o amigo mantém a calma, ora e encontra uma saída improvável. Isso começa a mexer com o coração de Elisha. Ele não admite em voz alta, mas no fundo começa a se perguntar: será que esse cara está certo? Será que confiar em Deus realmente faz diferença? É nesse ponto que o xerife sensato volta a aparecer. Ele cruza o caminho deles mais de uma vez, sempre no momento em que a confusão está maior. Numa das cenas, ele precisa intervir porque a dupla é acusada de causar um pequeno tumulto numa cidadezinha. O xerife os chama de lado e tenta colocar ordem, mas acaba ouvindo a explicação enrolada e cheia de humor que o estranho dá. Elisha só balança a cabeça, incrédulo. O xerife não entende bem a situação, mas percebe que tem algo maior acontecendo com aqueles dois. E a cada nova confusão, o coração de Elisha está sendo preparado. Ele que no começo só queria terminar a viagem e se livrar daquele estranho inconveniente, agora começa a prestar atenção. Não é que ele já esteja acreditando, mas algo dentro dele está se abrindo. As histórias de fé que o companheiro conta, as pequenas soluções que surgem do nada, a calma em meio ao caos, tudo isso vai plantando dúvidas no coração endurecido de Elisha. Um dos momentos mais marcantes dessa segunda parte acontece quando eles passam a noite ao relento, porque não conseguiram encontrar hospedagem. Elisha está irritado, cansado e faminto, pronto para desistir, mas o estranho começa a falar sobre como na Bíblia os profetas também enfrentavam dificuldades e mesmo assim Deus nunca os abandonava. Ele cita a história de Elias e Eliseu, comparando a jornada deles com o que estão vivendo. Elisha dá risada, diz que não é profeta nem nada disso, mas lá no fundo, aquelas palavras ficam ecoando. O clima de humor continua, porque mesmo nas situações mais tensas, a dupla arruma motivo para brigar ou rir, como quando tentam dividir um cobertor minúsculo e acabam caindo no chão no meio da noite. A cena é engraçada, mas também cheia de simbolismo. Dois homens completamente diferentes, dividindo as mesmas dificuldades e aprendendo juntos. E enquanto tudo isso acontece,
a mensagem central do filme vai ficando cada vez mais clara. Elisha começa a perceber que não precisa estar pronto ou ter todas as respostas. Ele começa a entender, mesmo sem admitir, que talvez exista uma força maior guiando aquela viagem. E que, por mais perdido que se sinta, não está sozinho. Depois de tantas trapalhadas, brigas engraçadas e até momentos tensos, a viagem de Elisha começa a chegar num ponto decisivo. Até aqui, ele já tinha visto coisas que mexeram com o coração, já tinha rido de situações que no fundo estavam ensinando lições profundas, e já não conseguia mais negar que algo diferente estava acontecendo. Mas como qualquer pessoa que passa anos tentando viver do seu jeito, ainda restava dentro dele uma resistência. Afinal, acreditar em Cristo não é só aceitar uma ideia, é entregar a vida. E isso não é fácil para ninguém. Tudo começa com Elisha, um cara cansado da vida. Sabe quando você passa tanto tempo tentando achar propósito, significado, mas parece que nada faz sentido? É assim que ele se sente. Ele já tentou de tudo, mas ainda carrega um vazio enorme dentro de si. A cada dia que passa, parece que a esperança está se apagando e o cansaço toma conta. Ele não é um cara mau, só está perdido, sem direção. Mas como Deus sempre tem um jeito surpreendente de entrar na vida da gente, tudo muda quando Elisha embarca numa viagem não planejada. Imagina só, você, sem expectativa nenhuma, de repente se vê preso numa estrada ao lado de um estranho meio esquisito, mas cheio de fé. Esse é o ponto de virada. O filme começa a mostrar que, às vezes, Deus usa encontros inesperados para mudar nossa história. A partir desse momento, a gente vê nascer uma dupla improvável. Eles são completamente diferentes. Elisha, cheio de dúvidas e inseguranças, e o estranho, que tem aquela confiança em Deus que parece até exagerada. Claro que essa diferença gera um monte de desventuras engraçadas e desentendimentos hilários. Um fala uma coisa, o outro entende outra. Um quer resolver de um jeito, o outro complica tudo. É aquele tipo de parceria que parece que não vai dar certo, mas que justamente por isso vai funcionando. Só que no meio dessa viagem caótica, aparece outro personagem que deixa a história ainda mais divertida, um xerife sensato. Ele é como se fosse a voz da razão no meio de tanta confusão. O xerife sempre tenta colocar ordem na bagunça, mas acaba se envolvendo nas maluquices dos dois. É aquele tipo de figura que dá equilíbrio, firme, mas engraçado sem querer. E é nesse caminho, cheio de encontros estranhos, problemas inesperados e até perseguições, que a mensagem do filme vai ficando clara. Elisha começa a perceber que não precisa ter todas as respostas. Ele descobre que, quando a gente confia em Deus, Ele mesmo dá a força, a sabedoria e até a coragem que a gente não teria sozinho. É aí que entra o tema central da história. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Elisha, que até então era só um homem comum, cansado e perdido, vai aprendendo passo a passo que a fé pode transformar tudo. Ele entende que crer em Cristo não é apenas sobre religião, mas sobre deixar Deus cuidar das áreas da vida que ele mesmo não consegue resolver. É como se a cada confusão, a cada situação engraçada, a cada conversa com estranho e até cada bronca do xerife, Deus estivesse moldando o coração dele. A vida de Elisha é simples, mas cheia de frustrações. Ele olha para tudo ao seu redor e vê que nada do que construiu realmente o preencheu. As coisas materiais não trouxeram felicidade, as pessoas ao redor não trouxeram as respostas, e dentro dele existe aquele vazio profundo que parece impossível de explicar. Ele já tentou de tudo, filosofias, distrações, até algumas escapadas de humor duvidoso, mas nada funcionou. Chega um ponto em que ele começa a se sentir um espectador da própria vida, como se estivesse assistindo tudo acontecer sem realmente participar. E é justamente quando ele está nessa fase sem cor que o filme dá a primeira virada. Elisha acaba se envolvendo numa situação inesperada que o coloca numa viagem não planejada. Ele não tinha intenção de sair da rotina, mas, como a gente sabe, quando Deus quer mexer na vida de alguém, ele cria caminhos que a gente nem imagina. É aí que entra o estranho. Esse cara aparece de um jeito repentino,
quase inconveniente, mas traz uma energia completamente diferente. Onde Elisha enxerga dúvida, o estranho enxerga fé. Onde Elisha vê problema, o estranho vê oportunidade. Eles são como água e óleo, completamente opostos, e logo nos primeiros encontros já surgem desentendimentos engraçados. O estranho fala de fé como se fosse a coisa mais natural do mundo, enquanto Elisha responde com sarcasmo, achando tudo meio exagerado. É aquele tipo de dupla que você olha e pensa, isso não vai dar certo nunca. Só que é exatamente essa diferença que começa a movimentar a história. Enquanto Elisha se mostra rabugento e descrente, o estranho não desiste de falar de Deus, de esperança e de confiar. É claro que isso gera diálogos divertidos, às vezes tensos, mas sempre cheios de humor. O filme usa essas conversas para mostrar de forma leve que muita gente se identifica com o lado de Elisha: cansaço, dúvida, descrença. E, ao mesmo tempo, lembra que Deus sempre coloca alguém no nosso caminho para nos lembrar que existe mais além do que a gente está vendo. Durante essa viagem improvisada, as coisas não saem nada como planejado. Eles se metem em situações caóticas, desde problemas de estrada até encontros bizarros com pessoas estranhas. E, no meio dessa bagunça, aparece o xerife sensato. Ele entra na história quase como um árbitro, tentando colocar ordem onde parece impossível. Só que, mesmo sendo um homem de lógica e razão, o xerife acaba sendo envolvido pela energia dessa dupla maluca. Ele se torna aquela figura que dá o contraponto, nem tão descrente quanto Elisha, nem tão entusiasmado quanto o estranho, mas alguém que tenta manter os pés no chão. O estranho, sempre cheio de otimismo e frases sobre Deus, tenta convencer Elisha de que nada está acontecendo por acaso. Ele fala de fé como quem fala de respirar, algo natural, simples, vital. Já Elisha, cansado e incrédulo, acha tudo uma grande bobagem. Ele retruca, ironiza e até ri das tentativas do companheiro. Mas é justamente nesse contraste que o filme vai plantando as primeiras sementes de transformação. A cada quilômetro rodado, eles se metem em situações hilárias. Teve uma cena em que eles param num restaurante simples de estrada. O estranho agradece a refeição em voz alta, chamando a atenção de todo mundo, enquanto Elisha fica morrendo de vergonha, escondendo o rosto atrás do cardápio. Depois, quando a comida chega, acontece uma confusão com o pedido errado, e eles acabam rindo juntos, mesmo sem querer. Esses momentos de humor vão mostrando que, por trás das diferenças, existe algo que os aproxima: a necessidade de esperança. Mas nem tudo é riso. No meio da jornada surgem adversidades reais. O carro quebra, o dinheiro acaba e eles precisam improvisar. E é aí que o estranho mostra o poder da fé de uma forma prática. Enquanto Elisha se desespera, o amigo mantém a calma, ora e encontra uma saída improvável. Isso começa a mexer com o coração de Elisha. Ele não admite em voz alta, mas no fundo começa a se perguntar: será que esse cara tá certo? Será que confiar em Deus realmente faz diferença? É nesse ponto que o xerife sensato volta a aparecer. Ele cruza o caminho deles mais de uma vez, sempre no momento em que a confusão está maior. Numa das cenas, ele precisa intervir porque a dupla é acusada de causar um pequeno tumulto numa cidadezinha. O xerife os chama de lado e tenta colocar ordem, mas acaba ouvindo a explicação enrolada e cheia de humor que o estranho dá. Elisha só balança a cabeça, incrédulo. O xerife não entende bem a situação, mas percebe que tem algo maior acontecendo com aqueles dois. E a cada nova confusão, o coração de Elisha vai sendo preparado. Ele que no começo só queria terminar a viagem e se livrar daquele estranho inconveniente, agora começa a prestar atenção. Não é que ele já esteja acreditando, mas algo dentro dele está se abrindo. As histórias de fé que o companheiro conta, as pequenas soluções que surgem do nada, a calma em meio ao caos, tudo isso vai plantando dúvidas no coração endurecido de Elisha. Um dos momentos mais marcantes dessa segunda parte acontece quando eles passam a noite ao relento, porque não conseguiram encontrar hospedagem. Elisha está irritado, cansado e faminto, pronto para desistir, mas o estranho começa a falar sobre como na Bíblia os profetas também enfrentavam dificuldades e mesmo assim Deus nunca os abandonava. Ele cita a história de Elias e Eliseu, comparando a jornada deles com o que estão vivendo. Elisha dá risada, diz que não é profeta nem nada disso, mas lá no fundo, aquelas palavras ficam ecoando.
O clima de humor continua, porque mesmo nas situações mais tensas, a dupla arruma motivo para brigar ou rir, como quando tentam dividir um cobertor minúsculo e acabam caindo no chão no meio da noite. A cena é engraçada, mas também cheia de simbolismo. Dois homens completamente diferentes, dividindo as mesmas dificuldades e aprendendo juntos. E enquanto tudo isso acontece, a mensagem central do filme vai ficando cada vez mais clara. Elisha começa a perceber que não precisa estar pronto ou ter todas as respostas. Ele começa a entender, mesmo sem admitir, que talvez exista uma força maior guiando aquela viagem. E que, por mais perdido que se sinta, não está sozinho. Depois de tantas trapalhadas, brigas engraçadas e até momentos tensos, a viagem de Elisha começa a chegar num ponto decisivo. Até aqui, ele já tinha visto coisas que mexeram com o coração, já tinha rido de situações que no fundo estavam ensinando lições profundas, e já não conseguia mais negar que algo diferente estava acontecendo. Mas como qualquer pessoa que passa anos tentando viver do seu jeito, ainda restava dentro dele uma resistência. Afinal, acreditar em Cristo não é só aceitar uma ideia, é entregar a vida. E isso não é fácil para ninguém. Tudo começa com Elisha, um cara cansado da vida. Sabe quando você passa tanto tempo tentando achar propósito, significado, mas parece que nada faz sentido? É assim que ele se sente. Ele já tentou de tudo, mas ainda carrega um vazio enorme dentro de si. A cada dia que passa, parece que a esperança está se apagando e o cansaço toma conta. Ele não é um cara mau, só está perdido, sem direção. Mas como Deus sempre tem um jeito surpreendente de entrar na vida da gente, tudo muda quando Elisha embarca numa viagem não planejada. Imagina só, você, sem expectativa nenhuma, de repente se vê preso numa estrada ao lado de um estranho meio esquisito, mas cheio de fé. Esse é o ponto de virada. O filme começa a mostrar que, às vezes, Deus usa encontros inesperados para mudar nossa história. A partir desse momento, a gente vê nascer uma dupla improvável. Eles são completamente diferentes. Elisha, cheio de dúvidas e inseguranças, e o estranho, que tem aquela confiança em Deus que parece até exagerada. Claro que essa diferença gera um monte de desventuras engraçadas e desentendimentos hilários. Um fala uma coisa, o outro entende outra. Um quer resolver de um jeito, o outro complica tudo. É aquele tipo de parceria que parece que não vai dar certo, mas que justamente por isso vai funcionando. Só que no meio dessa viagem caótica, aparece outro personagem que deixa a história ainda mais divertida, um xerife sensato. Ele é como se fosse a voz da razão no meio de tanta confusão. O xerife sempre tenta colocar ordem na bagunça, mas acaba se envolvendo nas maluquices dos dois. É aquele tipo de figura que dá equilíbrio, firme, mas engraçado sem querer. E é nesse caminho, cheio de encontros estranhos, problemas inesperados e até perseguições, que a mensagem do filme vai ficando clara. Elisha começa a perceber que não precisa ter todas as respostas. Ele descobre que, quando a gente confia em Deus, Ele mesmo dá a força, a sabedoria e até a coragem que a gente não teria sozinho. É aí que entra o tema central da história. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Elisha, que até então era só um homem comum, cansado e perdido, vai aprendendo passo a passo que a fé pode transformar tudo. Ele entende que crer em Cristo não é apenas sobre religião, mas sobre deixar Deus cuidar das áreas da vida que ele mesmo não consegue resolver. É como se a cada confusão, a cada situação engraçada, a cada conversa com estranho e até cada bronca do xerife, Deus estivesse moldando o coração dele. A vida de Elisha é simples, mas cheia de frustrações. Ele olha para tudo ao seu redor e vê que nada do que construiu realmente o preencheu. As coisas materiais não trouxeram felicidade, as pessoas ao redor não trouxeram as respostas, e dentro dele existe aquele vazio profundo que parece impossível de explicar. Ele já tentou de tudo, filosofias, distrações, até algumas escapadas de humor duvidoso, mas nada funcionou. Chega um ponto em que ele começa a se sentir um espectador da própria vida, como se estivesse assistindo tudo acontecer sem realmente participar.
E é justamente quando ele está nessa fase sem cor que o filme dá a primeira virada. Elisha acaba se envolvendo numa situação inesperada que o coloca numa viagem não planejada. Ele não tinha intenção de sair da rotina, mas, como a gente sabe, quando Deus quer mexer na vida de alguém, ele cria caminhos que a gente nem imagina. É aí que entra o estranho. Esse cara aparece de um jeito repentino, quase inconveniente, mas traz uma energia completamente diferente. Onde Elisha enxerga dúvida, o estranho enxerga fé. Onde Elisha vê problema, o estranho vê oportunidade. Eles são como água e óleo, completamente opostos, e logo nos primeiros encontros já surgem desentendimentos engraçados. O estranho fala de fé como se fosse a coisa mais natural do mundo, enquanto Elisha responde com sarcasmo, achando tudo meio exagerado. É aquele tipo de dupla que você olha e pensa, isso não vai dar certo nunca. Só que é exatamente essa diferença que começa a movimentar a história. Enquanto Elisha se mostra rabugento e descrente, o estranho não desiste de falar de Deus, de esperança e de confiar. É claro que isso gera diálogos divertidos, às vezes tensos, mas sempre cheios de humor. O filme usa essas conversas para mostrar de forma leve que muita gente se identifica com o lado de Elisha: cansaço, dúvida, descrença. E, ao mesmo tempo, lembra que Deus sempre coloca alguém no nosso caminho para nos lembrar que existe mais além do que a gente está vendo. Durante essa viagem improvisada, as coisas não saem nada como planejado. Eles se metem em situações caóticas, desde problemas de estrada até encontros bizarros com pessoas estranhas. E, no meio dessa bagunça, aparece o xerife sensato. Ele entra na história quase como um árbitro, tentando colocar ordem onde parece impossível. Só que, mesmo sendo um homem de lógica e razão, o xerife acaba sendo envolvido pela energia dessa dupla maluca. Ele se torna aquela figura que dá o contraponto, nem tão descrente quanto Elisha, nem tão entusiasmado quanto o estranho, mas alguém que tenta manter os pés no chão. O estranho, sempre cheio de otimismo e frases sobre Deus, tenta convencer Elisha de que nada está acontecendo por acaso. Ele fala de fé como quem fala de respirar, algo natural, simples, vital. Já Elisha, cansado e incrédulo, acha tudo uma grande bobagem. Ele retruca, ironiza e até ri das tentativas do companheiro. Mas é justamente nesse contraste que o filme vai plantando as primeiras sementes de transformação. A cada quilômetro rodado, eles se metem em situações hilárias. Teve uma cena em que eles param num restaurante simples de estrada. O estranho agradece a refeição em voz alta, chamando a atenção de todo mundo, enquanto Elisha fica morrendo de vergonha, escondendo o rosto atrás do cardápio. Depois, quando a comida chega, acontece uma confusão com o pedido errado, e eles acabam rindo juntos, mesmo sem querer. Esses momentos de humor vão mostrando que, por trás das diferenças, existe algo que os aproxima: a necessidade de esperança. Mas nem tudo é riso. No meio da jornada surgem adversidades reais. O carro quebra, o dinheiro acaba e eles precisam improvisar. E é aí que o estranho mostra o poder da fé de uma forma prática. Enquanto Elisha se desespera, o amigo mantém a calma, ora e encontra uma saída improvável. Isso começa a mexer com o coração de Elisha. Ele não admite em voz alta, mas no fundo começa a se perguntar: será que esse cara tá certo? Será que confiar em Deus realmente faz diferença? É nesse ponto que o xerife sensato volta a aparecer. Ele cruza o caminho deles mais de uma vez, sempre no momento em que a confusão está maior. Numa das cenas, ele precisa intervir porque a dupla é acusada de causar um pequeno tumulto numa cidadezinha. O xerife os chama de lado e tenta colocar ordem, mas acaba ouvindo a explicação enrolada e cheia de humor que o estranho dá. Elisha só balança a cabeça, incrédulo. O xerife não entende bem a situação, mas percebe que tem algo maior acontecendo com aqueles dois. E a cada nova confusão, o coração de Elisha está sendo preparado. Ele que no começo só queria terminar a viagem e se livrar daquele estranho inconveniente, agora começa a prestar atenção. Não é que ele já esteja acreditando, mas algo dentro dele está se abrindo. As histórias de fé que o companheiro conta, as pequenas soluções que surgem do nada, a calma em meio ao caos, tudo isso vai plantando dúvidas no coração endurecido de Elisha. Um dos momentos mais marcantes dessa segunda parte acontece quando eles passam a noite ao relento, porque não conseguiram encontrar hospedagem. Elisha está irritado, cansado e faminto, pronto para desistir,
Mas o estranho começa a falar sobre como na Bíblia os profetas também enfrentavam dificuldades e mesmo assim Deus nunca os abandonava. Ele cita a história de Elias e Eliseu, comparando a jornada deles com o que estão vivendo. Elisha dá risada, diz que não é profeta nem nada disso, mas lá no fundo, aquelas palavras ficam ecoando. O clima de humor continua, porque mesmo nas situações mais tensas, a dupla arruma motivo para brigar ou rir, como quando tentam dividir um cobertor minúsculo e acabam caindo no chão no meio da noite. A cena é engraçada, mas também cheia de simbolismo. Dois homens completamente diferentes, dividindo as mesmas dificuldades e aprendendo juntos. E enquanto tudo isso acontece, a mensagem central do filme vai ficando cada vez mais clara. Elisha começa a perceber que não precisa estar pronto ou ter todas as respostas. Ele começa a entender, mesmo sem admitir, que talvez exista uma força maior guiando aquela viagem. E que por mais perdido que se sinta, não está sozinho. Depois de tantas trapalhadas, brigas engraçadas e até momentos tensos, a viagem de Elisha começa a chegar num ponto decisivo. Até aqui, ele já tinha visto coisas que mexeram com o coração, já tinha rido de situações que no fundo estavam ensinando lições profundas, e já não conseguia mais negar que algo diferente estava acontecendo. Mas como qualquer pessoa que passa anos tentando viver do seu jeito, ainda restava dentro dele uma resistência. Afinal, acreditar em Cristo não é só aceitar uma ideia, é entregar a vida. E isso não é fácil para ninguém. Tudo começa com Elisha, um cara cansado da vida. Sabe quando você passa tanto tempo tentando achar propósito, significado, mas parece que nada faz sentido? É assim que ele se sente. Ele já tentou de tudo, mas ainda carrega um vazio enorme dentro de si. A cada dia que passa, parece que a esperança está se apagando e o cansaço toma conta. Ele não é um cara mau, só está perdido, sem direção. Mas como Deus sempre tem um jeito surpreendente de entrar na vida da gente, tudo muda quando Elisha embarca numa viagem não planejada. Imagina só, você, sem expectativa nenhuma, de repente se vê preso numa estrada ao lado de um estranho meio esquisito, mas cheio de fé. Esse é o ponto de virada. O filme começa a mostrar que, às vezes, Deus usa encontros inesperados para mudar nossa história. A partir desse momento, a gente vê nascer uma dupla improvável. Eles são completamente diferentes. Elisha, cheio de dúvidas e inseguranças, e o estranho, que tem aquela confiança em Deus que parece até exagerada. Claro que essa diferença gera um monte de desventuras engraçadas e desentendimentos hilários. Um fala uma coisa, o outro entende outra. Um quer resolver de um jeito, o outro complica tudo. É aquele tipo de parceria que parece que não vai dar certo, mas que justamente por isso vai funcionando. Só que no meio dessa viagem caótica, aparece outro personagem que deixa a história ainda mais divertida, um xerife sensato. Ele é como se fosse a voz da razão no meio de tanta confusão. O xerife sempre tenta colocar ordem na bagunça, mas acaba se envolvendo nas maluquices dos dois. É aquele tipo de figura que dá equilíbrio, firme, mas engraçado sem querer. E é nesse caminho, cheio de encontros estranhos, problemas inesperados e até perseguições, que a mensagem do filme vai ficando clara. Elisha começa a perceber que não precisa ter todas as respostas. Ele descobre que, quando a gente confia em Deus, Ele mesmo dá a força, a sabedoria e até a coragem que a gente não teria sozinho. É aí que entra o tema central da história. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Elisha, que até então era só um homem comum, cansado e perdido, vai aprendendo passo a passo que a fé pode transformar tudo. Ele entende que crer em Cristo não é apenas sobre religião, mas sobre deixar Deus cuidar das áreas da vida que ele mesmo não consegue resolver. É como se a cada confusão, a cada situação engraçada, a cada conversa com estranho e até cada bronca do xerife, Deus estivesse moldando o coração dele. A vida de Elisha é simples, mas cheia de frustrações. Ele olha para tudo ao seu redor e vê que nada do que construiu realmente o preencheu. As coisas materiais não trouxeram felicidade, as pessoas ao redor não trouxeram as respostas, e dentro dele existe aquele vazio profundo que parece impossível de explicar.
Ele já tentou de tudo: filosofias, distrações, até algumas escapadas de humor duvidoso, mas nada funcionou. Chega um ponto em que ele começa a se sentir um espectador da própria vida, como se estivesse assistindo tudo acontecer sem realmente participar. E é justamente quando ele está nessa fase sem cor que o filme dá a primeira virada. Elisha acaba se envolvendo numa situação inesperada que o coloca numa viagem não planejada. Ele não tinha intenção de sair da rotina, mas, como a gente sabe, quando Deus quer mexer na vida de alguém, ele cria caminhos que a gente nem imagina. É aí que entra o estranho. Esse cara aparece de um jeito repentino, quase inconveniente, mas traz uma energia completamente diferente. Onde Elisha enxerga dúvida, o estranho enxerga fé. Onde Elisha vê problema, o estranho vê oportunidade. Eles são como água e óleo, completamente opostos, e logo nos primeiros encontros já surgem desentendimentos engraçados. O estranho fala de fé como se fosse a coisa mais natural do mundo, enquanto Elisha responde com sarcasmo, achando tudo meio exagerado. É aquele tipo de dupla que você olha e pensa, isso não vai dar certo nunca. Só que é exatamente essa diferença que começa a movimentar a história. Enquanto Elisha se mostra rabugento e descrente, o estranho não desiste de falar de Deus, de esperança e de confiar. É claro que isso gera diálogos divertidos, às vezes tensos, mas sempre cheios de humor. O filme usa essas conversas para mostrar de forma leve que muita gente se identifica com o lado de Elisha: cansaço, dúvida, descrença. E, ao mesmo tempo, lembra que Deus sempre coloca alguém no nosso caminho para nos lembrar que existe mais além do que a gente está vendo. Durante essa viagem improvisada, as coisas não saem nada como planejado. Eles se metem em situações caóticas, desde problemas de estrada até encontros bizarros com pessoas estranhas. E, no meio dessa bagunça, aparece o xerife sensato. Ele entra na história quase como um árbitro, tentando colocar ordem onde parece impossível. Só que, mesmo sendo um homem de lógica e razão, o xerife acaba sendo envolvido pela energia dessa dupla maluca. Ele se torna aquela figura que dá o contraponto, nem tão descrente quanto Elisha, nem tão entusiasmado quanto o estranho, mas alguém que tenta manter os pés no chão. O estranho, sempre cheio de otimismo e frases sobre Deus, tenta convencer Elisha de que nada está acontecendo por acaso. Ele fala de fé como quem fala de respirar, algo natural, simples, vital. Já Elisha, cansado e incrédulo, acha tudo uma grande bobagem. Ele retruca, ironiza e até ri das tentativas do companheiro. Mas é justamente nesse contraste que o filme vai plantando as primeiras sementes de transformação. A cada quilômetro rodado, eles se metem em situações hilárias. Teve uma cena em que eles param num restaurante simples de estrada. O estranho agradece a refeição em voz alta, chamando a atenção de todo mundo, enquanto Elisha fica morrendo de vergonha, escondendo o rosto atrás do cardápio. Depois, quando a comida chega, acontece uma confusão com o pedido errado, e eles acabam rindo juntos, mesmo sem querer. Esses momentos de humor vão mostrando que, por trás das diferenças, existe algo que os aproxima: a necessidade de esperança. Mas nem tudo é riso. No meio da jornada surgem adversidades reais. O carro quebra, o dinheiro acaba e eles precisam improvisar. E é aí que o estranho mostra o poder da fé de uma forma prática. Enquanto Elisha se desespera, o amigo mantém a calma, ora e encontra uma saída improvável. Isso começa a mexer com o coração de Elisha. Ele não admite em voz alta, mas no fundo começa a se perguntar: será que esse cara está certo? Será que confiar em Deus realmente faz diferença? É nesse ponto que o xerife sensato volta a aparecer. Ele cruza o caminho deles mais de uma vez, sempre no momento em que a confusão está maior. Numa das cenas, ele precisa intervir porque a dupla é acusada de causar um pequeno tumulto numa cidadezinha. O xerife os chama de lado e tenta colocar ordem, mas acaba ouvindo a explicação enrolada e cheia de humor que o estranho dá. Elisha só balança a cabeça, incrédulo. O xerife não entende bem a situação, mas percebe que tem algo maior acontecendo com aqueles dois. E a cada nova confusão, o coração de Elisha está sendo preparado. Ele que no começo só queria terminar a viagem e se livrar daquele estranho inconveniente, agora começa a prestar atenção. Não é que ele já esteja acreditando, mas algo dentro dele está se abrindo.
As histórias de fé que o companheiro conta, as pequenas soluções que surgem do nada, a calma em meio ao caos, tudo isso vai plantando dúvidas no coração endurecido de Elisha. Um dos momentos mais marcantes dessa segunda parte acontece quando eles passam a noite ao relento, porque não conseguiram encontrar hospedagem. Elisha está irritado, cansado e faminto, pronto para desistir, mas o estranho começa a falar sobre como na Bíblia os profetas também enfrentavam dificuldades e mesmo assim Deus nunca os abandonava. Ele cita a história de Elias e Eliseu, comparando a jornada deles com o que estão vivendo. Elisha dá risada, diz que não é profeta nem nada disso, mas lá no fundo, aquelas palavras ficam ecoando. O clima de humor continua, porque mesmo nas situações mais tensas, a dupla arruma motivo para brigar ou rir, como quando tentam dividir um cobertor minúsculo e acabam caindo no chão no meio da noite. A cena é engraçada, mas também cheia de simbolismo. Dois homens completamente diferentes, dividindo as mesmas dificuldades e aprendendo juntos. E enquanto tudo isso acontece, a mensagem central do filme vai ficando cada vez mais clara. Elisha começa a perceber que não precisa estar pronto ou ter todas as respostas. Ele começa a entender, mesmo sem admitir, que talvez exista uma força maior guiando aquela viagem. E que, por mais perdido que se sinta, não está sozinho. Depois de tantas trapalhadas, brigas engraçadas e até momentos tensos, a viagem de Elisha começa a chegar num ponto decisivo. Até aqui, ele já tinha visto coisas que mexeram com o coração, já tinha rido de situações que no fundo estavam ensinando lições profundas, e já não conseguia mais negar que algo diferente estava acontecendo. Mas como qualquer pessoa que passa anos tentando viver do seu jeito, ainda restava dentro dele uma resistência. Afinal, acreditar em Cristo não é só aceitar uma ideia, é entregar a vida. E isso não é fácil para ninguém. Tudo começa com Elisha, um cara cansado da vida. Sabe quando você passa tanto tempo tentando achar propósito, significado, mas parece que nada faz sentido? É assim que ele se sente. Ele já tentou de tudo, mas ainda carrega um vazio enorme dentro de si. A cada dia que passa, parece que a esperança está se apagando e o cansaço toma conta. Ele não é um cara mau, só está perdido, sem direção. Mas como Deus sempre tem um jeito surpreendente de entrar na vida da gente, tudo muda quando Elisha embarca numa viagem não planejada. Imagina só, você, sem expectativa nenhuma, de repente se vê preso numa estrada ao lado de um estranho meio esquisito, mas cheio de fé. Esse é o ponto de virada. O filme começa a mostrar que, às vezes, Deus usa encontros inesperados para mudar nossa história. A partir desse momento, a gente vê nascer uma dupla improvável. Eles são completamente diferentes. Elisha, cheio de dúvidas e inseguranças, e o estranho, que tem aquela confiança em Deus que parece até exagerada. Claro que essa diferença gera um monte de desventuras engraçadas e desentendimentos hilários. Um fala uma coisa, o outro entende outra. Um quer resolver de um jeito, o outro complica tudo. É aquele tipo de parceria que parece que não vai dar certo, mas que justamente por isso vai funcionando. Só que no meio dessa viagem caótica, aparece outro personagem que deixa a história ainda mais divertida, um xerife sensato. Ele é como se fosse a voz da razão no meio de tanta confusão. O xerife sempre tenta colocar ordem na bagunça, mas acaba se envolvendo nas maluquices dos dois. É aquele tipo de figura que dá equilíbrio, firme, mas engraçado sem querer. E é nesse caminho, cheio de encontros estranhos, problemas inesperados e até perseguições, que a mensagem do filme vai ficando clara. Elisha começa a perceber que não precisa ter todas as respostas. Ele descobre que, quando a gente confia em Deus, Ele mesmo dá a força, a sabedoria e até a coragem que a gente não teria sozinho. É aí que entra o tema central da história. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Elisha, que até então era só um homem comum, cansado e perdido, vai aprendendo passo a passo que a fé pode transformar tudo. Ele entende que crer em Cristo não é apenas sobre religião, mas sobre deixar Deus cuidar das áreas da vida que ele mesmo não consegue resolver. É como se a cada confusão, a cada situação engraçada, a cada conversa com estranho e até cada bronca do xerife,
Deus estivesse moldando o coração dele. A vida de Elisha é simples, mas cheia de frustrações. Ele olha para tudo ao seu redor e vê que nada do que construiu realmente o preencheu. As coisas materiais não trouxeram felicidade, as pessoas ao redor não trouxeram as respostas, e dentro dele existe aquele vazio profundo que parece impossível de explicar. Ele já tentou de tudo: filosofias, distrações, até algumas escapadas de humor duvidoso, mas nada funcionou. Chega um ponto em que ele começa a se sentir um espectador da própria vida, como se estivesse assistindo tudo acontecer sem realmente participar. E é justamente quando ele está nessa fase sem cor que o filme dá a primeira virada. Elisha acaba se envolvendo numa situação inesperada que o coloca numa viagem não planejada. Ele não tinha intenção de sair da rotina, mas, como a gente sabe, quando Deus quer mexer na vida de alguém, ele cria caminhos que a gente nem imagina. É aí que entra o estranho. Esse cara aparece de um jeito repentino, quase inconveniente, mas traz uma energia completamente diferente. Onde Elisha enxerga dúvida, o estranho enxerga fé. Onde Elisha vê problema, o estranho vê oportunidade. Eles são como água e óleo, completamente opostos, e logo nos primeiros encontros já surgem desentendimentos engraçados. O estranho fala de fé como se fosse a coisa mais natural do mundo, enquanto Elisha responde com sarcasmo, achando tudo meio exagerado. É aquele tipo de dupla que você olha e pensa: isso não vai dar certo nunca. Só que é exatamente essa diferença que começa a movimentar a história. Enquanto Elisha se mostra rabugento e descrente, o estranho não desiste de falar de Deus, de esperança e de confiar. É claro que isso gera diálogos divertidos, às vezes tensos, mas sempre cheios de humor. O filme usa essas conversas para mostrar de forma leve que muita gente se identifica com o lado de Elisha: cansaço, dúvida, descrença. E, ao mesmo tempo, lembra que Deus sempre coloca alguém no nosso caminho para nos lembrar que existe mais além do que a gente está vendo. Durante essa viagem improvisada, as coisas não saem nada como planejado. Eles se metem em situações caóticas, desde problemas de estrada até encontros bizarros com pessoas estranhas. E, no meio dessa bagunça, aparece o xerife sensato. Ele entra na história quase como um árbitro, tentando colocar ordem onde parece impossível. Só que, mesmo sendo um homem de lógica e razão, o xerife acaba sendo envolvido pela energia dessa dupla maluca. Ele se torna aquela figura que dá o contraponto, nem tão descrente quanto Elisha, nem tão entusiasmado quanto o estranho, mas alguém que tenta manter os pés no chão. O estranho, sempre cheio de otimismo e frases sobre Deus, tenta convencer Elisha de que nada está acontecendo por acaso. Ele fala de fé como quem fala de respirar, algo natural, simples, vital. Já Elisha, cansado e incrédulo, acha tudo uma grande bobagem. Ele retruca, ironiza e até ri das tentativas do companheiro. Mas é justamente nesse contraste que o filme vai plantando as primeiras sementes de transformação. A cada quilômetro rodado, eles se metem em situações hilárias. Teve uma cena em que eles param num restaurante simples de estrada. O estranho agradece a refeição em voz alta, chamando a atenção de todo mundo, enquanto Elisha fica morrendo de vergonha, escondendo o rosto atrás do cardápio. Depois, quando a comida chega, acontece uma confusão com o pedido errado, e eles acabam rindo juntos, mesmo sem querer. Esses momentos de humor vão mostrando que, por trás das diferenças, existe algo que os aproxima: a necessidade de esperança. Mas nem tudo é riso. No meio da jornada surgem adversidades reais. O carro quebra, o dinheiro acaba e eles precisam improvisar. E é aí que o estranho mostra o poder da fé de uma forma prática. Enquanto Elisha se desespera, o amigo mantém a calma, ora e encontra uma saída improvável. Isso começa a mexer com o coração de Elisha. Ele não admite em voz alta, mas no fundo começa a se perguntar: será que esse cara tá certo? Será que confiar em Deus realmente faz diferença? É nesse ponto que o xerife sensato volta a aparecer. Ele cruza o caminho deles mais de uma vez, sempre no momento em que a confusão está maior. Numa das cenas, ele precisa intervir porque a dupla é acusada de causar um pequeno tumulto numa cidadezinha. O xerife os chama de lado e tenta colocar ordem, mas acaba ouvindo a explicação enrolada e cheia de humor que o estranho dá. Elisha só balança a cabeça, incrédulo.
O xerife não entende bem a situação, mas percebe que tem algo maior acontecendo com aqueles dois. E a cada nova confusão, o coração de Elisha está sendo preparado. Ele que no começo só queria terminar a viagem e se livrar daquele estranho inconveniente, agora começa a prestar atenção. Não é que ele já esteja acreditando, mas algo dentro dele está se abrindo. As histórias de fé que o companheiro conta, as pequenas soluções que surgem do nada, a calma em meio ao caos, tudo isso vai plantando dúvidas no coração endurecido de Elisha. Um dos momentos mais marcantes dessa segunda parte acontece quando eles passam a noite ao relento, porque não conseguiram encontrar hospedagem. Elisha está irritado, cansado e faminto, pronto para desistir, mas o estranho começa a falar sobre como na Bíblia os profetas também enfrentavam dificuldades e mesmo assim Deus nunca os abandonava. Ele cita a história de Elias e Eliseu, comparando a jornada deles com o que estão vivendo. Elisha dá risada, diz que não é profeta nem nada disso, mas lá no fundo, aquelas palavras ficam ecoando. O clima de humor continua, porque mesmo nas situações mais tensas, a dupla arruma motivo para brigar ou rir, como quando tentam dividir um cobertor minúsculo e acabam caindo no chão no meio da noite. A cena é engraçada, mas também cheia de simbolismo. Dois homens completamente diferentes, dividindo as mesmas dificuldades e aprendendo juntos. E enquanto tudo isso acontece, a mensagem central do filme vai ficando cada vez mais clara. Elisha começa a perceber que não precisa estar pronto ou ter todas as respostas. Ele começa a entender, mesmo sem admitir, que talvez exista uma força maior guiando aquela viagem. E que por mais perdido que se sinta, não está sozinho. Depois de tantas trapalhadas, brigas engraçadas e até momentos tensos, a viagem de Elisha começa a chegar num ponto decisivo. Até aqui, ele já tinha visto coisas que mexeram com o coração, já tinha rido de situações que no fundo estavam ensinando lições profundas, e já não conseguia mais negar que algo diferente estava acontecendo. Mas como qualquer pessoa que passa anos tentando viver do seu jeito, ainda restava dentro dele uma resistência. Afinal, acreditar em Cristo não é só aceitar uma ideia, é entregar a vida. E isso não é fácil para ninguém. Tudo começa com Elisha, um cara cansado da vida. Sabe quando você passa tanto tempo tentando achar propósito, significado, mas parece que nada faz sentido? É assim que ele se sente. Ele já tentou de tudo, mas ainda carrega um vazio enorme dentro de si. A cada dia que passa, parece que a esperança está se apagando e o cansaço toma conta. Ele não é um cara mau, só está perdido, sem direção. Mas como Deus sempre tem um jeito surpreendente de entrar na vida da gente, tudo muda quando Elisha embarca numa viagem não planejada. Imagina só, você, sem expectativa nenhuma, de repente se vê preso numa estrada ao lado de um estranho meio esquisito, mas cheio de fé. Esse é o ponto de virada. O filme começa a mostrar que, às vezes, Deus usa encontros inesperados para mudar nossa história. A partir desse momento, a gente vê nascer uma dupla improvável. Eles são completamente diferentes. Elisha, cheio de dúvidas e inseguranças, e o estranho, que tem aquela confiança em Deus que parece até exagerada. Claro que essa diferença gera um monte de desventuras engraçadas e desentendimentos hilários. Um fala uma coisa, o outro entende outra. Um quer resolver de um jeito, o outro complica tudo. É aquele tipo de parceria que parece que não vai dar certo, mas que justamente por isso vai funcionando. Só que no meio dessa viagem caótica, aparece outro personagem que deixa a história ainda mais divertida, um xerife sensato. Ele é como se fosse a voz da razão no meio de tanta confusão. O xerife sempre tenta colocar ordem na bagunça, mas acaba se envolvendo nas maluquices dos dois. É aquele tipo de figura que dá equilíbrio, firme, mas engraçado sem querer. E é nesse caminho, cheio de encontros estranhos, problemas inesperados e até perseguições, que a mensagem do filme vai ficando clara. Elisha começa a perceber que não precisa ter todas as respostas. Ele descobre que, quando a gente confia em Deus, Ele mesmo dá a força, a sabedoria e até a coragem que a gente não teria sozinho. É aí que entra o tema central da história. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Elisha, que até então era só um homem comum, cansado e perdido,
vai aprendendo passo a passo que a fé pode transformar tudo. Ele entende que crer em Cristo não é apenas sobre religião, mas sobre deixar Deus cuidar das áreas da vida que ele mesmo não consegue resolver. É como se a cada confusão, a cada situação engraçada, a cada conversa com estranho e até cada bronca do xerife, Deus estivesse moldando o coração dele. A vida de Elisha é simples, mas cheia de frustrações. Ele olha para tudo ao seu redor e vê que nada do que construiu realmente o preencheu. As coisas materiais não trouxeram felicidade, as pessoas ao redor não trouxeram as respostas, e dentro dele existe aquele vazio profundo que parece impossível de explicar. Ele já tentou de tudo: filosofias, distrações, até algumas escapadas de humor duvidoso, mas nada funcionou. Chega um ponto em que ele começa a se sentir um espectador da própria vida, como se estivesse assistindo tudo acontecer sem realmente participar. E é justamente quando ele está nessa fase sem cor que o filme dá a primeira virada. Elisha acaba se envolvendo numa situação inesperada que o coloca numa viagem não planejada. Ele não tinha intenção de sair da rotina, mas, como a gente sabe, quando Deus quer mexer na vida de alguém, ele cria caminhos que a gente nem imagina. É aí que entra o estranho. Esse cara aparece de um jeito repentino, quase inconveniente, mas traz uma energia completamente diferente. Onde Elisha enxerga dúvida, o estranho enxerga fé. Onde Elisha vê problema, o estranho vê oportunidade. Eles são como água e óleo, completamente opostos, e logo nos primeiros encontros já surgem desentendimentos engraçados. O estranho fala de fé como se fosse a coisa mais natural do mundo, enquanto Elisha responde com sarcasmo, achando tudo meio exagerado. É aquele tipo de dupla que você olha e pensa: isso não vai dar certo nunca. Só que é exatamente essa diferença que começa a movimentar a história. Enquanto Elisha se mostra rabugento e descrente, o estranho não desiste de falar de Deus, de esperança e de confiar. É claro que isso gera diálogos divertidos, às vezes tensos, mas sempre cheios de humor. O filme usa essas conversas para mostrar de forma leve que muita gente se identifica com o lado de Elisha: cansaço, dúvida, descrença. E, ao mesmo tempo, lembra que Deus sempre coloca alguém no nosso caminho para nos lembrar que existe mais além do que a gente está vendo. Durante essa viagem improvisada, as coisas não saem nada como planejado. Eles se metem em situações caóticas, desde problemas de estrada até encontros bizarros com pessoas estranhas. E, no meio dessa bagunça, aparece o xerife sensato. Ele entra na história quase como um árbitro, tentando colocar ordem onde parece impossível. Só que, mesmo sendo um homem de lógica e razão, o xerife acaba sendo envolvido pela energia dessa dupla maluca. Ele se torna aquela figura que dá o contraponto, nem tão descrente quanto Elisha, nem tão entusiasmado quanto o estranho, mas alguém que tenta manter os pés no chão. O estranho, sempre cheio de otimismo e frases sobre Deus, tenta convencer Elisha de que nada está acontecendo por acaso. Ele fala de fé como quem fala de respirar, algo natural, simples, vital. Já Elisha, cansado e incrédulo, acha tudo uma grande bobagem. Ele retruca, ironiza e até ri das tentativas do companheiro. Mas é justamente nesse contraste que o filme vai plantando as primeiras sementes de transformação. A cada quilômetro rodado, eles se metem em situações hilárias. Teve uma cena em que eles param num restaurante simples de estrada. O estranho agradece a refeição em voz alta, chamando a atenção de todo mundo, enquanto Elisha fica morrendo de vergonha, escondendo o rosto atrás do cardápio. Depois, quando a comida chega, acontece uma confusão com o pedido errado, e eles acabam rindo juntos, mesmo sem querer. Esses momentos de humor vão mostrando que, por trás das diferenças, existe algo que os aproxima: a necessidade de esperança. Mas nem tudo é riso. No meio da jornada, surgem adversidades reais. O carro quebra, o dinheiro acaba e eles precisam improvisar. E é aí que o estranho mostra o poder da fé de uma forma prática. Enquanto Elisha se desespera, o amigo mantém a calma, ora e encontra uma saída improvável. Isso começa a mexer com o coração de Elisha. Ele não admite em voz alta, mas no fundo começa a se perguntar: será que esse cara tá certo? Será que confiar em Deus realmente faz diferença? É nesse ponto que o xerife sensato volta a aparecer.
Ele cruza o caminho deles mais de uma vez, sempre no momento em que a confusão está maior. Numa das cenas, ele precisa intervir porque a dupla é acusada de causar um pequeno tumulto numa cidadezinha. O xerife os chama de lado e tenta colocar ordem, mas acaba ouvindo a explicação enrolada e cheia de humor que o estranho dá. Elisha só balança a cabeça, incrédulo. O xerife não entende bem a situação, mas percebe que tem algo maior acontecendo com aqueles dois. E a cada nova confusão, o coração de Elisha está sendo preparado. Ele que no começo só queria terminar a viagem e se livrar daquele estranho inconveniente, agora começa a prestar atenção. Não é que ele já esteja acreditando, mas algo dentro dele está se abrindo. As histórias de fé que o companheiro conta, as pequenas soluções que surgem do nada, a calma em meio ao caos, tudo isso vai plantando dúvidas no coração endurecido de Elisha. Um dos momentos mais marcantes dessa segunda parte acontece quando eles passam a noite ao relento, porque não conseguiram encontrar hospedagem. Elisha está irritado, cansado e faminto, pronto para desistir, mas o estranho começa a falar sobre como na Bíblia os profetas também enfrentavam dificuldades e mesmo assim Deus nunca os abandonava. Ele cita a história de Elias e Eliseu, comparando a jornada deles com o que estão vivendo. Elisha dá risada, diz que não é profeta nem nada disso, mas lá no fundo, aquelas palavras ficam ecoando. O clima de humor continua, porque mesmo nas situações mais tensas, a dupla arruma motivo para brigar ou rir, como quando tentam dividir um cobertor minúsculo e acabam caindo no chão no meio da noite. A cena é engraçada, mas também cheia de simbolismo. Dois homens completamente diferentes, dividindo as mesmas dificuldades e aprendendo juntos. E enquanto tudo isso acontece, a mensagem central do filme vai ficando cada vez mais clara. Elisha começa a perceber que não precisa estar pronto ou ter todas as respostas. Ele começa a entender, mesmo sem admitir, que talvez exista uma força maior guiando aquela viagem. E que por mais perdido que se sinta, não está sozinho. Depois de tantas trapalhadas, brigas engraçadas e até momentos tensos, a viagem de Elisha começa a chegar num ponto decisivo. Até aqui, ele já tinha visto coisas que mexeram com o coração, já tinha rido de situações que no fundo estavam ensinando lições profundas, e já não conseguia mais negar que algo diferente estava acontecendo. Mas como qualquer pessoa que passa anos tentando viver do seu jeito, ainda restava dentro dele uma resistência. Afinal, acreditar em Cristo não é só aceitar uma ideia, é entregar a vida. E isso não é fácil para ninguém. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.